saber se é mito ou verdade, que eu fiquei devendo essa resposta para a galera, né? Eu dei a seguinte dica. Não foi da escada, mas me contaram, eu vi na internet, que se os músculos dos membros inferiores estiverem ok, o cérebro, né, no futuro próximo, não é o meu caso, tá? No futuro próximo vai funcionar melhor. Então, qual foi a dica? Gente, então bora fazer agachamento. Mas ninguém gosta de fazer agachamento. Então, você está naquele dia, todo mundo que te aborreceram, contaram alguma coisa ruim, o que você faz? Agacha. Agacha, que aí, pelo menos, você vai ter paz e um bumbum bonito se o cérebro não ficar bom. Você sabe que, sei lá quando foi na pandemia, eu tinha escrito uma coluna no Globo já um ano antes, falando desse... Eu tinha aberto um congresso latino-americano de geriatria, justamente falando de atividade física, força de membros inferiores e melhor cognição e expectativa de vida. Então, falei de um trabalho que foi feito em gêmeos, acompanhados por 10 anos, fazendo teste de cognição dos 55 aos 65 anos. Um dos gêmeos não fazia atividade física, eram mais de 100 gêmeos, e o outro fazia, e eles iam medindo cognição. E aí eles correlacionaram força de membro inferior com cognição, e foi muito diferente. Essa neurocientista também de Nova York, em relação a essa dica que foi dada de fazer agachamento, ela pegou um grupo de mulheres e falou assim, toda vez que vocês forem tomar banho, vocês vão fazer, no mínimo, 8 vezes, sentar e levantar do assento sanitário durante 3 meses. E aí as mulheres que eram sedentárias mediram circunferência abdominal e circunferência de coxa. A média delas, no início, eram de 8 agachamentos por dia. Ao final desses 3 meses, era de 64 agachamentos por dia, ali no assento sanitário. Aumento de circunferência da coxa, né, que isso indica que você ganhou massa muscular, diminuição de circunferência abdominal, que você perdeu gordura. Quando a gente tem pernas mais fortes, obviamente, você vai se locomover mais. A panturrilha é responsável pelo retorno do sangue venoso para a parte superior do nosso corpo. Melhora a oxigenação do cérebro e melhora as conexões às nossas sinapses. Então, ter pernas fortes vai garantir locomoção e, por várias vias, acaba melhorando a cognição. Uma delas é que, quando a gente para de se movimentar e a nossa vida vai ficando restrita a um apartamento, a um quarto, você perde vínculos sociais e isso tem uma relação direta com perda de cognição. Então, manter pernas fortes é fundamental. Fica a dica, hein, gente? Legal. Andressa, uma pergunta aqui da Nairze Moraes Oliveira, que é do Colaboragov, está assistindo a gente de Belém. E aqui eu sei que é uma pergunta complexa aqui, mas ela falando sobre razão e sentimentos, né? Em fases diferentes da vida, né? Então ela pede um conselho para pais de adolescentes, que é um momento com explosão aí de uma série de reações, né, químicas no organismo. Então ela queria uma dica prática de como é que lidar com as reações e as emoções nesse momento com os filhos, adolescentes, e se você tem algum livro para indicar para ela. Tá. O Márcio trouxe um ponto muito importante que é fundamental, que é o sono, a questão do sono. Não tem um paciente que chegue e eu não pergunto isso, como está seu sono? Por que eu estou falando isso? A fase de adolescência é fundamental, porque o sono é responsável por uma série de regulações, inclusive do humor. Então, isso é fundamental, por exemplo, para que adolescentes tenham uma boa qualidade de sono, principalmente por conta da fase. Porque na fase da adolescência está acontecendo uma revolução ali. Existem 2 momentos da vida em que as coisas mudam completamente. Então, ali até mais ou menos 7 anos de idade e depois na adolescência, porque tem, de fato, uma revolução química no cérebro. Agora, na parte comportamental, né, emocional, não tem nada mais efetivo do que o acolhimento. Se esse adolescente ele está se comportando de uma forma extremamente fora, o que ele está pedindo? Está faltando olhar o que é que esse adolescente está pedindo. O que é que essa pessoa está pedindo. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a raiva, por exemplo, irritabilidade?
ela traz o quê? Uma busca de uma necessidade. Às vezes, ele não está se sentindo acolhido. Às vezes, esse adolescente está passando por bullying, por exemplo, e não está trazendo para casa, né? E a gente sabe, por exemplo, como lidar com o bullying. Não tem negociação. Eu sempre falo muito isso. Eu não atendo adolescentes, tá? Mas, assim, eu sempre disse muito, às vezes até para amigos e outras pessoas, a gente não negocia com o crítico, com o nosso crítico, a gente não negocia com agressão, a gente não negocia. A escola não está fazendo nada, tira da escola. Se você tiver condições, tira da escola. A gente não negocia. Então, tem que entender o que está acontecendo. Conversa, acolhimento, a comunicação, a escuta. Você está ouvindo teu filho ou você está escutando verdadeiramente? Porque a escuta, ela tem todo um processamento. Quanto tempo que você está ali? Márcio trouxe a questão, por exemplo, de redes sociais e tudo isso. Hoje, a gente está muito desconectado. O que está acontecendo ali no dia a dia? Você está dedicando tempo com o seu filho? Então, é muito importante essa escuta, esse acolhimento. Ele está pedindo alguma coisa. Pergunta, filho, do que é que você precisa? O que é que eu posso fazer? Legal. Márcio, muita gente perguntando aqui sobre a questão da criação. Fundamental para a criação do hábito, ou isso depois a criança ela tem uma tendência a ser mais atlética com o trabalho dos pais em qual momento da sua vida, e o zero participação, incentivo dos pais, isso quase que aqui ele fala até como uma condenação para ser um indivíduo com dificuldade depois para quebrar essas barreiras. Eu queria falar sobre esse padrão. Principalmente a criação, muitos pais aqui já preocupados com a criação. Acho que videogame também, algumas pessoas citam horas de tela, aquilo que você falou. Bom, tem vários aspectos. Primeiro que é muito mais fácil você criar um hábito quando você é criança, né? Quando que é mais fácil você aprender inglês? Quando você tem 2, 3 anos ou quando você tem 60 anos, né? É igual com atividade física. Você está ali num momento de desenvolvimento da criança, onde você dando estímulo, ela vai desenvolver uma série de habilidades, vai melhorar as capacidades dela, e isso vai fazer diferença para o resto da vida. Sem falar que quando você é criança e você está brincando, está fazendo atividade física, você lida melhor com a sensação do esforço. Para ficar mais claro isso, eu vou dar um exemplo do Medida Certa. Do Ronaldo, que é um cara que fora da curva, ele estava bem fora de forma no começo e teve uma disputa no Medida Certa e ele foi para a esteira. E eu fiquei do lado dele, a gente estava na China, e eu fiquei do lado da esteira acompanhando a frequência dele, já estava em 175. Eu falei, o Ronaldo vai morrer aqui na China. E eu falei para ele, para. Ele falou, não, eu aguento. Ele convive com aquele desconforto da frequência cardíaca alta, daquele incômodo da atividade física. Uma pessoa que sempre fez. Teve uma outra participante do Medida, que sempre falou para mim que nunca fez nada desde criança. E eu lembro que um dia ela estava pedalando, e ela falou, Márcio, eu vou infartar. Aí minha frequência está muito alta, dá uma olhada. Eu olhei e estava 135. Né? Então, a sensação desse desconforto, para quem sempre foi sedentário, depois criar o hábito, acaba sendo muito difícil. Você tem vários aspectos ali da atividade física quando é criança. E um deles que a gente pouco fala, né? Nunca fala, pouco fala, é o aspecto social. Né? É como você vai se relacionar. Isso é muito importante. Eu, extremamente tímido, por exemplo, se não fosse a atividade física, eu demoraria anos para fazer uma amizade no colégio. Quando eu saí de Belo Horizonte e fui morar em São Paulo, eu chorava, que eu falava, como que eu vou fazer amigo? Primeira aula de educação física, eu já era amigo de todo mundo. E aí você aprende a se relacionar, você aprende a ter limites, você aprende uma série de coisas. Então, é muito mais fácil. Hoje, na nossa geração de hoje, a criança tem muito mais dificuldade por conta das telas. Então, em 2018, eu estive na Coreia, eu fiz um documentário, era até a última slide, que eu nem passei, depois a gente volta, dá para
pelo QR Code, vocês pegarem esse documentário. Eu viajei vários países do mundo, e 2 me chamaram a atenção em relação a crianças. A Finlândia, que tem o sistema educacional mais premiado do mundo. Lá, toda aula tem movimento. Aula de matemática, aula de geografia, aula de ciências, tem movimento. Mas, na Coreia do Sul, em 2018, era uma grande revolução, porque eles limitavam a 3 horas por dia o tempo de tela de uma criança e um adolescente. Porque eles estavam preocupados em diminuir a quantidade de suicídio e sedentarismo. E aí eles criaram uma tal de lei Cinderela também, que depois das 11 da noite, nenhuma criança e adolescente conseguia acessar a internet. Aquilo pareceu uma coisa muito radical. Passaram-se aí 7 anos, acabou de passar uma lei aqui, que proíbe celular nas escolas, né? A Organização Mundial da Saúde fala em 3 horas de tela por dia, excluindo o tempo de escola para uma criança. O Brasil está com praticamente 5 horas e 40 de tela, excluindo o tempo de escola. Esse excesso de tela diminui relações, vínculos verdadeiros, amizades reais, diminui tempo de atividade física, prejudica o sono. Então, eu vi assim, algumas matérias mostrando que, quando você limita o tempo de tela, a criança busca a atividade física, essas brincadeiras tradicionais e que são feitas com o próprio corpo. Então, é um meio ambiente que, de novo, é mais difícil do que o meio ambiente que eu tinha, mas é muito importante que a criança vivencie o movimento, porque faz parte do desenvolvimento não só motor, mas como cognitivo. Fazer atividade física regular melhora a aprendizagem, melhora a memória e produz novos neurônios. Então, é fundamental que a criança faça atividade física. E os pais precisam dar o exemplo, mais do que falar. Porque o pai falar, vai lá e fica ali no celular, né? Então, proporcionar que essa criança tenha oportunidade do movimento. E, claro, o grande espelho das crianças são os pais. Se ela vê o pai fazendo, provavelmente ela vai querer repetir aquilo. Boa. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mão que a gente leva o microfone aqui. Tem uma pergunta aqui, por favor. Mais alguma? Eu já deixo no radar aqui, pessoal. Bom dia. Ivan Siqueira, da Secretaria de Segurança, um movimento de diversos policiais e militares que estão participando desse movimento. Gostaria de perguntar e me ater ao tema, acho que são perguntas que poderiam os dois responder, mas com relação ao sono, que eu experimentei na minha vida, que a gente sempre caiu na esparrela de que você pode ser um notívago. Você tem hábitos noturnos e você rende melhor à noite. Até então, que quando eu fui pesquisar, eu aprendi que realmente nós não temos, nosso cérebro não aprendeu dessa forma, nós temos os nossos ciclos circadianos e etc. Eu gostaria de saber se é simples assim e o que falar para essas pessoas que ainda estão acreditando que realmente elas podem ser mais produtivas à noite em detrimento do dia. Como que a gente pode melhorar e desenvolver esses hábitos de conseguir realmente cumprir esses ciclos como o nosso cérebro foi treinado. Obrigado. Até tem um complemento aqui da pergunta, também perguntando sobre a melhor hora para atividade física, né? Se tem algum estudo com relação a isso. Você quer que eu fale primeiro? Pode concluir Tá. o exercício. Tá. Bom, primeiro falando da questão do sono, você vai ter realmente um tipo de pessoa, isso é genético, que tem um hábito mais noturno, né? Então, você pega pessoas, por exemplo, que vão dormir às 2 da manhã. Mas essa pessoa que vai dormir às 2, isso não é um salvo-conduto para ela não dormir 7 horas e meia. Né? Então, realmente tem esse tipo de pessoa. O problema é quando a pessoa tem esse hábito noturno e vai dormir às 2 e acorda às 7 da manhã. Né? Isso é privação de sono. Privação de sono vai te trazer enormes prejuízos. Só para você ter uma ideia, a expectativa de vida, quando você compara pessoas que dormem 6 horas ou menos com pessoas que dormem 7 horas e meia, 8 horas, a expectativa de vida é 6 anos a mais em quem dorme essa quantidade de horas. Esse pesquisador, Matthew Walker, eu fiz um curso com ele, e ele falou o seguinte: para os homens que estão nessa sala, a melhor notícia que eu vou dar durante o curso, para quem dorme menos de 6 horas, é que vocês vão ser menos potentes e férteis.
Essa é a melhor notícia que ele ia dar, né? Então, o sono ele é fundamental. Você tem a grande maioria das pessoas que não com esse hábito noturno, mas você tem um percentual menor que sim, que ele tem essa característica genética, mas precisa cumprir ali aquele mínimo de horas. Em relação à atividade física e sono, que hora para fazer atividade física? Hora que der. Isso é o principal. O que eu sempre falo é o seguinte, tem pessoas que quando acordam, como eu, têm muita disposição. E ali, para mim, é o melhor horário para fazer atividade física. No final do dia, eu não rendo. Tem gente que é o contrário, que de manhã, se você der um cotonete, ela não consegue levantar. Mas no final do dia está mais disposto. Então, reconhecer isso. E a atividade física e sono, você só tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, atividades físicas muito intensas perto da hora de dormir. Atividades físicas muito intensas vão liberar adrenalina, a adrenalina prejudica o sono. Então, se você vai fazer atividade física próxima ao horário de dormir, atividades mais leves e moderadas. É o que acontece comigo, eu não posso fazer atividade à noite. E de dia também você acorda com o nível de cortisol mais alto, né, que é o que também te traz uma predisposição. Agora, com relação ao sono, complementando o que o Márcio falou, existem inclusive pesquisas que mostram que uma privação excessiva de sono mata neurônio. Já tem pesquisas mostrando isso. Então, o sono é fundamental. De uma forma ou de outra é fundamental. Existem alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, que sono é prescrição. Um dos sintomas, inclusive, quando a pessoa começa a entrar no que a gente chama de estado de hipomania, né, e a pessoa começa, enfim, algumas questões específicas, o primeiro sinal é a pessoa não está dormindo. Esse é o primeiro sinal, né? Pessoas depressivas também têm insônia. Então, assim, o quanto que isso afeta, o quanto que isso é importante, e em determinados casos, isso é tratamento, isso é prescrição. Ó, você vai dormir e acordar todos os dias ao mesmo horário. Mesmo horário. Eu sou muito chata com sono por causa disso, porque realmente afeta demais. Isso que a Andressa falou é fundamental. Ter horário para dormir, horário para acordar, parece bobagem, mas você cria o hábito no corpo, isso faz toda a diferença, você regula todo o seu ciclo circadiano. Às vezes a pessoa, por exemplo, não está conseguindo emagrecer, não só atividade física, mas não está conseguindo... Isso desregula todo o ciclo de fome. Humor. A pessoa às vezes chega, por exemplo, estou desanimada, sei lá, estou achando que estou com depressão. Às vezes é o sono. Às vezes é um ajuste no sono. Assim como também tem a questão hormonal... o que está acontecendo? Estou deprimida. Não, como é que estão os seus hormônios? A gente precisa considerar... Hoje o profissional da saúde, ele já não é mais um profissional que olha, né? Então, por exemplo, o Márcio está falando aqui de atividade física, eu pergunto para o meu paciente, como é que está o teu nível de atividade física? E às vezes eu entro com um trabalho específico para desenvolver determinadas habilidades, para ajudar a desenvolver uma determinada rotina. Então, hoje, a área da saúde ela é multidisciplinar. Antigamente tinha aquela coisa de que o psiquiatra, o psicólogo, hoje já não tem mais isso, né? Então, a área da saúde ela envolve, inclusive, dentro da saúde mental, já se considera a questão de espiritualidade. Isso é muito importante dentro da saúde mental, quando a gente também olha para isso, considera, pergunta, traz o paciente para esse cenário também. Legal. Tem uma pergunta aqui, Andressa, para você, que é como acomodar o estresse no dia a dia? Estresse. Como acomodar? Ele deve estar falando da comparação que você colocou aqui sobre acomodar algum sentimento. E o Márcio trouxe uma coisa que, assim, é fantástico. Tudo existe por um motivo. O estresse, ele sempre existiu. E ele é extremamente necessário. O estresse, o que é? Vem da física. Né? Então, assim, é um desgaste, né? O desgaste do material. Então, a gente precisa ter esse desgaste, ele é fundamental para que a gente saia da zona de conforto. Imagina o seguinte, imagina se a gente tivesse o tempo todo feliz, tivesse tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente já tinha morrido na primeira semana. Entende? Então, assim, e aí com relação hoje, às nossas atividades, o que tira a gente da nossa zona de conforto é o estresse. A gente olha para aquilo, a gente precisa sentir o desconforto para
mudar. E muitas vezes não muda, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de crenças e convicções e tudo mais, às vezes, por pior que seja a situação, a pessoa continua, porque ela ainda prefere estar naquele desconforto do que, de repente, mudar. Então, o estresse ele é fundamental. O problema é quando ele é em excesso. Aí se torna um problema. E o que você faz? Muda o ambiente. Não tem jeito. Você vai aprender a lidar. Lembra que eu falei que não é a situação, mas é a forma como eu interpreto. Ah, então meu chefe isso, ah, aquilo. Ok, por que é que isso está te afetando tanto? Começa a entender. Em casos que não tenha como você mudar a situação. Em outras situações, outros cenários em que você consegue mudar o ambiente, você muda. Caso de vícios, por exemplo. Você precisa mudar o ambiente. Então, o estresse ele é necessário. Ele faz parte da nossa evolução. Vamos lá. Vamos aqui. Mais uma pergunta. Bom dia, sou Alan Dias, vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Aderimos a esse projeto excelente do Vida 360 e eu tenho uma pergunta aqui para a Andressa. Me marcou muito quando falaste que as situações do cotidiano, elas nos geram pensamentos automáticos, ou negativos ou positivos. Dentro dos negativos a gente tem eu não posso, ou eu sou feio, ninguém gosta de mim. E, consequentemente, vem o comportamento. E esse comportamento gerado pelo pensamento negativo, em regra, é um comportamento também negativo. Eu te pergunto, existe algum método, alguma técnica que possam aplacar esses pensamentos automáticos negativos, ou pelo menos minorá-los? E se não, como evitar que esse pensamento automático negativo venha a influenciar meu comportamento de forma em que eu me torne vulnerável em um determinado ambiente? Excelente pergunta. Vários. E essa é a base da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é realmente a terapia que mais tem aí evidências científicas. Então, o que a gente entende? A gente entende que um pensamento, ele afeta o meu humor, né? Então, o que eu sinto, e vice-versa. Então, o foco do trabalho, muitas vezes, os protocolos, eles são em trabalhar exatamente nesse ponto. Olha só, então, identificar o sistema de crença que faz com que você pense, né, de uma certa forma e que gere esses pensamentos o tempo todo, gera esse sentimento e você se comporta assim. Trazer a consciência para a pessoa desse ciclo é o que começa a possibilitar a mudança, né? Parece simples, mas não é. Porque a gente está muito acostumado a agir de uma determinada forma, porque aquilo já faz parte de uma verdade. Então, o que acontece? Quando você começa... O termômetro é a sensação, é o sentimento. O seu humor mudou, pare e observa aquilo. Agora, existe uma série de protocolos. Tem um livro que é A Mente Mudando o Humor, A Mente Mudando o Humor, da Padesky. Tem vários exercícios, então você pode, porque hoje a gente tem muito material dentro de TCC, que a própria pessoa pode fazer uma série de exercícios para identificar crenças e mudar padrões comportamentais. E esse é um livro, por exemplo, né? A Mente Mudando o Humor, A Mente Mudando o Humor, alguma coisa assim. Ele é até grande, assim, todo coloridinho, e ele tem vários e vários exercícios. Porque esse é o ponto, né? É você entender ali o que faz com que você pense daquela forma, perceber ali a sua alteração de humor e falar, será que tem alternativa? Aquelas perguntinhas que eu coloquei no final, por exemplo, a gente chama de, aquilo é reestruturação cognitiva. Ela é um pouquinho mais longa até. Faz com que você olhe para a situação, pense na situação, veja o que aconteceu, avalie se tem alguma alternativa, pensa se de repente o seu sistema de crenças ele pode estar interferindo nisso, de que forma você poderia agir, aí você vai e volta para o pensamento, então chama-se reestruturação cognitiva. Márcio, tem uma pergunta aqui, eu vou tentar juntar aqui, pessoal, tem bastante coisa. O Alexandre, lá do Colabora Gov, tem uma pergunta de Alegrete, da Melissa, e aqui a junção seria gente com cirurgia bariátrica, bypass,
acesso a medicamentos, Ozempic, Mounjaro, essa invasão, a longo prazo, o que você avalia de repercussão nisso, né? Eu acho que é o imediatismo ou soluções viáveis. Como é que você avalia esse momento e todo o acesso que tem, principalmente a medicamentos, já que você falou de farmácia aí? Fiquei bem chocado com a questão do chocolate diet, mas deve ser uma realidade imposta. Mas comenta um pouquinho sobre o acesso a medicamentos, as soluções mais rápidas. Eu acho muito bom que a gente tenha boas ferramentas para tratar a obesidade. A obesidade, pensando no indivíduo, né, foi classificada como doença, e não só a obesidade é uma doença, mas ela é fator de risco para as doenças que mais matam, né? Então, câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, depressão, ansiedade. Então, quanto mais ferramentas você tem para tratar esse problema, melhor. Você ter essas ferramentas para tratar não te dá o salvo-conduto de não mudar o estilo de vida. Eu acho que aí é um ponto interessante. Então, eu agora vou fazer um trabalho com o fabricante do Ozempic e tal. E o que o laboratório trouxe para mim? Que todos os estudos que eles fizeram, quando você interrompe o uso, em um ano depois, 100% das pessoas reganharam peso. Óbvio, você vai voltar a sentir fome, né? Aí é uma observação. O que eu vejo muito quando as pessoas fazem o uso desse medicamento? Elas realmente não sentem fome. Quando a gente sai para jantar, eu logo percebo, a pessoa só come uma saladinha. Talvez seja o momento de você estar com menos fome, de você aprender a se alimentar, a fazer exercício de força, porque cerca de 40% desse peso perdido vai ser de massa muscular. E aí, quando você emagrece, seu metabolismo está mais lento. Então, mesmo você comendo menos, às vezes você acaba engordando mais. Então, assim, o medicamento ele vai ser uma ferramenta que, junto com outras ferramentas do estilo de vida, vão resolver ou tratar a obesidade. A cirurgia bariátrica ela é a mesma coisa. Então, você tem um estudo lá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que 67% das pessoas, 5 anos depois, tem já indicação para uma nova cirurgia, porque você precisa usar essas ferramentas não de forma exclusiva, mas junto com todas as outras ferramentas para que você tenha sucesso no tratamento da obesidade. Não sei se... Eu quero complementar, porque, claro, fora isso, o mais importante é avaliar o risco, né? Então, é sempre esse olhar usando essas ferramentas. Dentro da TCC, existem protocolos de tratamento de transtornos alimentares. Então, por exemplo, se você for pensar numa compulsão, né, a gente sabe que essa é uma estratégia, muitas vezes, às vezes pode ser de hipercompensação ou autopunição e por aí vai, por conta de alguns sistemas. Então, assim, existem pesquisas, né, que mostram realmente o sucesso desse tipo de intervenção antes. Porque, tudo bem, a pessoa até pode fazer a cirurgia bariátrica, mas é exatamente isso. Se ela não mudar esse modelo mental, se ela não reaprender, porque ela não aprendeu. Esse sistema de ir para a compensação, para essa hipercompensação, né, é um sistema aprendido, é uma zona de conforto. Por quê? Porque é uma sensação tão ruim que ela não sabe lidar com aquilo e ela tem como estratégia, então ela precisa aprender novas estratégias, coisas que ela não tinha ainda no repertório dela comportamental. Então, aprender novos repertórios é fundamental para que a pessoa tenha opções, que antes ela não tinha. Você tem um protocolo, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, um protocolo ouro, que é 6 meses ali fazendo terapia, tentando uma mudança alimentar, incluir a atividade física. Isso é fundamental. O ponto é que quando... a cirurgia é agressiva, o medicamento não. Então, quando você tem o mesmo resultado de uma cirurgia com o medicamento, e daqui a pouco esse medicamento vai ser via oral, acaba
sendo um pouco banalizado toda essa mudança de comportamento. Você terceiriza a saúde. Sim. Acho que hoje a gente está no momento de terceirizar a saúde, entendeu? É comprimidinho para tudo. Qual é o pré-treino? Vai treinar, velho. Né? O cara, mas qual o melhor pré-treino? Cara, come. Outro dia eu estava numa palestra com o Popó, o boxeador. Ele falou, mas fui numa academia, a cada 2 supinos o cara balançava a shakeira e tomava um negócio. Pô, eu fui campeão mundial com arroz e feijão, cara. Né? Então, hoje, assim, tem que ter o pré-treino, você vai terceirizando. E hoje é isso, eu vou perder 5 quilos. Ozempic, você vai terceirizando. Isso tem um perigo que eu acho que aí é muito mais para a Andressa do que para mim. Não, e tem a questão de... Eu gosto muito de trazer o 3S, né, para qualquer... A gente estava falando muito de hábito, que é o sempre suportável e sustentável. Então, assim, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seja atividade física, você pega um paciente, né, em grau de obesidade, que nunca fez, você assim, para ele, dar uma caminhadinha ali de, sei lá, 3 minutos, já é alguma coisa, 1 minuto já é alguma coisa. Então, precisa ser o sempre, né, que é o constante, mas aquilo tem que ser suportável para a pessoa, porque senão a gente desiste de cara, a gente já desiste de cara, e sustentável, aquilo tem que caber na sua rotina. Isso responde por que dieta não funciona. Sim. Porque não tem os 3 S. Não tem. Né? A pessoa busca uma resposta rápida, então você não vai ser sempre, não vai ser sustentável, e não é suportável você viver em privação. Exato. E quando a pessoa entra numa privação muito grande, o que vem depois? Compulsão alimentar. Exato. Então, você ainda piora, né? Então, a pessoa às vezes emagrece 10 e engorda 15. Exatamente. Por quê? Porque é uma questão metabólica. Então, é um conjunto, né? É um conjunto muito grande. Muito boa, pessoal. Isso aí valeu a vida já. Bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar pela palestra. E não é bem uma pergunta, é uma experiência. Muito se fala sobre a higiene do sono e eu tive essa experiência. Eu sempre fui a pessoa que achava que era produtiva à noite, como o colega falou, e diversas vezes passei madrugadas e madrugadas estudando, e muitas vezes durante o dia não conseguia render. E aí, esse ano eu falei, não, vou tentar mudar isso, porque eu estava sofrendo muito de insônia. E inseri na minha rotina a higiene do sono, né, que, por incrível que pareça, é uma das coisas mais difíceis, porque dá 8 horas a gente tenta e não consegue muito largar o celular. O TikTok é uma coisa que a gente está ali olhando, quando olha, já são meia-noite e passou. Só que tem um problema que eu vejo hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas. Então, o que é que as pessoas querem? Deitar e dormir. E o que é que fazem? O uso do Zolpidem ou de qualquer medicamento para induzir o sono, né? E, então, qual a minha experiência? Eu comecei a fazer a higiene do sono, umas 8, 9 horas. Inclusive, no iPhone, ele tem um recurso que ele ajuda, né, ele diminui a luminosidade e deixa em preto e branco. Então, isso você perde o interesse de estar olhando ali o celular. E outra coisa, nesse mundo imediatista, às vezes até um banho que a gente toma para dormir é um banho rápido. E aí eu passei a tomar um banho com mais calma, tipo, para desacelerar. Então, um banho com as luzes baixas, coloquei ali algumas velas. E isso ajudou muito, tipo, na minha produtividade e em todos os meus hábitos. Só para fazer um comentário, isso que ela falou, tiveram algumas palavras delas, assim, parece fácil. Né? Então, quando você coloca ali a higienização do sono, parece fácil. Não é fácil. Não é fácil. Né? Porque você está mexendo em hábitos. A outra coisa que ela falou que me chamou a atenção é que hoje a gente parece que tem um botão liga e desliga. Agora eu vou dormir. É um processo, né? E aí, quando você fala em processo, você fala em ritual. Quando você tem um ritual, o seu cérebro vai entendendo que aquele ritual é para alguma coisa. Então, quando ela toma o banho, que ela acende a vela, que ela tira o celular, ela vai diminuindo a informação, o cérebro já vai entendendo esse ritual para desligar. Não é simplesmente, vou dormir em 2 minutos. Então, o que eu gostei, acho que esse seu depoimento é maravilhoso. Parece fácil, mas não é. Mas é mais eficiente quando você compara com várias classes de medicamento, qual a eficiência para o sono, a higienização do sono se mostrou superior. Então, assim, começa, faz, ela é um exemplo que dá certo.
muitas vezes é aquilo, né? Colocar o nosso adulto em ação. Porque, né? Eu não estou conseguindo dormir por causa disso. Não, quais são as ações que você está fazendo? Autorresponsabilidade. Mas o ser humano, isso eu vou uma pergunta minha para a Andressa agora, deixa eu levantar a mão. Eu tenho várias, vou começar com a primeira. Por que a gente é tão bom em arrumar desculpa para a gente? Porque é mais fácil, né? É mais cômodo. É muito mais. A gente tem uma capacidade de arrumar desculpa e de se inocentar para as coisas, o nosso cérebro é impressionante. E tem um detalhe. A gente tem uma tendência muito maior, por exemplo, quando a gente olha, se critica, se autocondena, e quando a gente olha para o outro, o que a gente fala para o outro? A gente é muito compassivo com o outro. Não, tá tudo bem. Então, em muitos momentos, a gente também não faz isso com a gente. Andressa, aqui falando muito sobre autossabotagem, né? E o que tem a ver os gatilhos, as fugas, né? Como a pessoa combater e como ela percebe que ela está se sabotando. Você poderia falar sobre isso aqui? Posso, e vou dizer para vocês, não existe autossabotagem. Porque, na verdade, assim, isso não é lógico, a gente não se autossabota, né? Olha, eu vou fazer isso porque eu realmente quero me prejudicar. Existe uma lógica dentro disso. Por mais irracional que pareça, é a nossa lógica de voltar para aquele padrão, de voltar para aquilo que o nosso cérebro conhece. Por que eu digo isso? Por exemplo, às vezes, relacionamentos abusivos. Por que é que uma pessoa não sai de um relacionamento abusivo? Ela está se auto-sabotando? Ela está ali porque ela quer? Não, porque ela não conhece. E por incrível que pareça, às vezes a forma como ela aprendeu a receber o amor, ela tem ali uma questão de merecimento. E quando ela está nesse relacionamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque um psicólogo, por exemplo, às vezes pode entrar com não, você precisa, né, vamos sair desse relacionamento e tudo mais, e às vezes não. Porque se essa pessoa sai, ela tem o quê? Nada. E ela entra numa depressão, ela entra num risco de suicídio. Então, não é assim. Por incrível que pareça, os piores comportamentos e situações estão ali por um motivo. Então, precisa entender com muita calma, com muito cuidado, quais são esses motivos e fortalecer o quê? Exatamente o adulto saudável, para que ela vá percebendo o quanto que aquilo não faz sentido, né? Percebendo ali quais são aquelas principais crenças, evidências que fazem com que ela mantenha, mesmo assim, o que é ruim e faça com que ela tenha medo de ir para algo que pode ser melhor. Legal, Andressa. A gente está terminando o nosso tempo aqui. Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas aqui, muita gente fazendo depoimentos e tem muita gente pedindo receitas. Se é certo comer de 3 em 3 horas, se é a dieta paleo, a dieta carnívora, veganismo. Então, tem um monte de comentário aqui. Eu acho que eu vou deixar na tua mão aqui, Márcio, e pedir um fechamento aqui sobre os aspectos. Acho que você fez uma apresentação tão brilhante, você e a Andressa, que até deixa pouco espaço para perguntas, porque eu acho que foi muito completo, né, para todos nós que estávamos aqui e quem estava assistindo aí pela internet. Eu acho que foi realmente 2 entregas muito brilhantes. Quero parabenizar vocês dois pelo profissionalismo. E aqui um comentário aqui que é meio recorrente sobre receitas, né? Outro também falando sobre atividade física. Você falou de 3 meses. Mas quando você viaja, passa 10 dias fora, a reconexão parece que foi perdida. Muita gente falando que não consegue retomar depois. Então, se o esforço é perdido aqui, praticamente gente em pânico. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente gosta de um manual, né, de uma receitinha. Eu ouvi de alguém aí o negócio dos 3 S's. Não é? Você vai escolher aquela alimentação que você vai sempre sustentável, né? Porque é para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, você vai encontrar pessoas saudáveis com vários tipos de alimentação diferentes, né? Quando você olha nutricionalmente e tem essas avaliações, a dieta mediterrânea ela se mostra superior um pouco às outras quando a gente fala de saúde, né? Não vou entrar nessa onda do emagrecimento, porque emagrecimento, se você fizer a dieta do melão, só comer melão, você vai emagrecer, né? Mas de saúde, por que a dieta mediterrânea? Porque tem muitos
frutas, legumes, verduras, cereais integrais, uma boa quantidade de proteína, você não tem um excesso de gordura saturada, e aí aquilo se mostra uma alimentação melhor. Mas isso que a Andressa falou é fundamental. Você suporta aquilo? Aquele tipo de mudança vai ser para sempre? Ela é sustentável? E aí você vai escolher a sua linha de alimentação. Eu lembro que uma vez eu estava no programa do Jô Soares, ele falou, qual a dieta ideal? Eu falei, Jô, com certeza a minha é diferente da sua. Eu sabia que ele não gostava de coco, e eu adoro coco. Então eu falei, a minha tem coco. Aí ele falou, pô, ele entendeu rapidamente, né, que a gente vai ter que procurar aquilo que é sustentável. Em relação a hábito, é aquilo. Se está fazendo atividade física, você interrompe, a volta é mais sofrido, porque você está mais descondicionado e tal. Eu sempre dou um conselho para as pessoas que não gostam de atividade física, escolha pelo menos um ambiente legal, uma pessoa bacana que você vai encontrar ali. Isso faz toda a diferença. Isso talvez explique o sucesso do beach tênis, que é um esporte fácil, é um esporte que você encontra várias pessoas, e um ambiente prazeroso, pé na areia, musiquinha, ao ar livre. Então, às vezes, ir a algum lugar, fazer alguma coisa, se o ambiente for legal, se as pessoas forem agradáveis, vai ser muito mais fácil, né? Eu falo isso porque quando eu vou jogar vôlei, lógico que eu gosto de jogar, mas, caramba, eu vou encontrar aquelas pessoas, o lugar é muito legal. Então, tem tudo isso, né? Você tem que criar essas estratégias para ser agradável, ser sustentável, ser para a vida inteira. Precisa ser suportável. Suportável. Senão as pessoas não aguentam. E a dieta mediterrânea tem um livro muito bom, que é o Zonas Azuis, Blue Zones, que fala sobre não só sobre a questão de dieta, mas também qualidade de vida. Então, eles estudaram, aí foi um estudo longitudinal com relação à longevidade. Aí que eu trouxe também a questão da conexão, e a alimentação é uma delas. Foi uma que entrou como fator aí para a longevidade. Gente, vou chamar quem controla o nosso encontro, a Andréa, mas queria pedir um agradecimento, uma grande salva de palmas para esses dois craques aqui, Márcio Atala e Andressa Barbosa.